Então, na aula de hoje, nós vamos fazer derivada pela regra da cadeia. Então, é uma das propriedades, regra da cadeia é uma propriedade onde a gente vai trabalhar com função composta. Então, na propriedade, quando a gente vai trabalhar a regra da cadeia, eu vou ter, que é a derivada da função composta, vou trabalhar com a função f de a em b, que é uma função que ela tem, na verdade, uma função dentro da outra, uma composição de função das funções f e g. Então, é como se eu tivesse uma função dentro da outra função. Ou seja, é g bola f ou g de f de x. Que é aquilo que vocês aprendem lá na escola, o GOF, né? Vocês já aprenderam lá no ensino médio, ensino fundamental, GOF. Ou seja, tem uma função dentro da outra. Como que eu vou fazer a derivada? Eu tenho a derivada, eu tenho a função, que é o g de f de x. F de x ele é o argumento da função. Ele é o argumento da função g de x. Na hora que eu derivo, o que eu vou fazer? Eu vou derivar aquela que está fora, conservar o argumento, que seria a minha f de x, sem derivar, e multiplicar pela derivada da função f de x. Pensando nessa função seno de 3x. Quando nós conhecemos a função seno ela é quem? Seno de x. O argumento da função é x. Nesse caso aqui, 3x se tornou o argumento. Bom, mas ele é diferente de x. Ele tem algo além de x. Então, se ele é diferente de x, ele não é exatamente a função conhecida. Vou colocar aqui a notação de f de x. Então, ela se torna uma função composta, porque ela saiu do conhecido. Então, eu tenho uma função dentro da outra. Eu posso chamar que eu tenho a função u de 3x, que está substituindo o lugar de x na minha função seno. Tá? Então, imagine que eu tenho aqui, olha, se eu chamar u de 3x, como que ficaria a minha função? Então, meu x aqui, minha função aqui já não seria mais, minha variável estaria sendo em u. Seno de u. Agora ela está quem eu conheço. Exatamente, só que eu troquei de x para u. O nome da variável não importa eu fazer troca. Mas ela está exatamente na carinha de que eu conheço. Bom, mas meu u é quem? É uma função, 3x. Então eu tenho que eu simplesmente fiz a troca da minha variável por uma função. E aqui, quando a gente fala aqui, olha, f, no caso aqui de u de x, porque meu u é uma função em x, eu tenho seno da minha função u aqui. Então, é isso que eu enxergo. Eu tenho uma função, aqui eu tenho uma composição de função. Tá? De funções. Então, eu estou compondo duas funções para virar uma função. E aí eu chego, hora que eu deixar de forma bem explícita, minha função f de x, ela se tornou quem? Seno de 3x. Oh, legal. Então, como que eu vou fazer a derivada dessa função? Aí eu vou fazer a derivada de f de x. Lembrando que quando eu vou usar a regra da cadeia, primeiro eu vou derivar o que está fora. Quem que está fora? Minha função principal é a função seno. Porque se eu olhar ela nesse formato aqui, em u, eu vou enxergar seno de u. Então, ficaria quem? A derivada da função seno. Vocês se recordam que é cosseno? Porém, eu não vou mudar, eu não vou alterar o que está dentro, o argumento da minha função. Então, eu vou deixar, eu não vou alterar o argumento da função. Então, ele vai ficar 3x, normal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela derivada de 3x. Aqui eu só vou colocar a notação para vocês saberem. Então, como que vai ficar a minha função? Cosseno de 3x multiplicado pela derivada de 3x. Derivada de 3x é 3. Agora que eu não posso multiplicar, fazer essa multiplicação aqui. Isso aqui é erro. Se eu fizer a multiplicação aqui, é um processo errado. Então, eu posso deixar da forma que ele está aqui, ou vir aqui para 3 cosseno de 3x.
ou eu deixo dessa forma. Mas eu não posso multiplicar o 3 por esse 3x. Então, eu finalizo a minha resposta cosseno de 3x multiplicado por 3, ou 3 que multiplica cosseno de 3x. Isso aqui, quando eu passo para frente o 3 aqui, muda alguma coisa? Não, é só para eu tirar aquela vontade de multiplicar 3 por 3x. Segundo exercício, vamos pensar numa função exponencial agora. Eu tenho lá e elevado a 2x. E elevado a 2x também é uma função composta. O que a gente está acostumado? Ver minha função f de x e elevado a x. Qual é a derivada da função? E elevado a x, ela não muda. Quando ela entra na função composta, eu tenho lá e elevado... Vou colocar y aqui. Então, eu tenho lá y igual e elevado a u. Lembrando que u é função. Então, a derivada vai ser e elevado a u, que multiplica o expoente. Fiz minha função u. Vai ser sempre assim? Sempre assim a derivada, tá? Então, nesse caso aqui, a hora que a gente vai fazer a derivada da função, eu vou manter ela, porque ela vai ter aquele momento que ela nunca vai se alterar. Então, vai ficar e elevado a 2x, multiplicado pela derivada do expoente. O expoente é 2x. Então, eu vou derivar. Então, vai ficar quem? E elevado a 2x. A derivada de 2x vai ser 2. Só para ficar bonitinho, a gente escreve assim 2e elevado a 2x. Ah, por que eu vou escrever aqui? Só para ficar bonitinho. Tá? Eu posso parar aqui também. Nada me impede de eu parar nessa circunstância aqui. Eu tenho lá ln de 3x, por exemplo. Eu tenho lá a derivada, eu tenho a função que é ln de x. Eu tenho lá f de x, ln de 3x. A minha função, que nós conhecemos, é m de x. A derivada vai ser 1 sobre x. Quando a gente tem na função composta, eu tenho ln de u, a derivada vai ser 1 sobre u, que multiplica u'. Tá? Então, aqui é o que a gente vai estar trabalhando. Sempre assim? Sempre assim. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho aqui uma função que virou 3x. Então, ele saiu de x para 3x, se tornou uma função composta. Então, a derivada da função vai ser ln, sempre eu vou ter 1 sobre x, que no caso aqui vai ser meu argumento 3x, que multiplica a derivada de 3x. A derivada de 3x é 3. Então, eu tenho 1 sobre 3x, que multiplica 3. Ah, mas aqui eu posso simplificar. Pode. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, pode simplificar. Então, no final, eu vou chegar em 3x. Então, vamos pensar agora na seguinte função. Eu tenho lá a raiz quadrada de 2x mais 1. Eu não posso derivar o símbolo. Eu não consigo derivar símbolo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever minha função, tirar o símbolo e deixar ele numérico. Então, eu tenho lá 2x mais 1. O numérico da minha raiz quadrada é meio. Bom, nesse caso aqui, para eu derivar, o que eu vou estar usando? Eu vou estar usando, primeiro, eu vou derivar a potência. Para derivar a potência, eu vou estar usando a regra da potência. Então, vai ficar, eu vou descer a potência, que vai ser meio. Eu vou manter o argumento da raiz, que é 2x mais 1. Eu vou fazer meio menos 1. E vou multiplicar pela derivada de 2x mais 1. Então, aqui ele vai ficar meio, 2x mais 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. A derivada de 2x mais 1, a derivada de 2x é 2. Derivada de 1 é 0, não preciso escrever. Eu tenho aqui meio vezes 2, então eu posso simplificar, que vai dar 1. Vai me sobrar 2x mais 1 elevado a menos meio.
Como eu tenho uma potência negativa, eu posso escrever como fração, né? Porque ele é 1 sobre. Então, vai ficar 2x mais 1 elevado a meio. Eu posso ou não, vai depender de se eu quiser ou não sou obrigada a escrever dentro da raiz de novo. Então, eu posso colocar aqui na raiz ou deixar dessa forma. Então, vamos pensar, eu tenho cosseno de x ao quadrado mais x mais 1. Então, eu vou fazer a derivada. Lembrando que agora que eu tenho cosseno e não é mais cosseno de x. Então, para eu derivar, eu vou utilizar a regra certinho. Então, eu tenho derivada do cosseno. Então, se eu tenho lá minha função, ela sendo cosseno de u, lembrando que u é uma função, a hora que eu vou derivar o cosseno, eu tenho derivada do cosseno, lembrando que é menos seno, então vai ficar menos u', que é a derivada da função, seno de u. Seno de u. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, na hora que a gente vai derivar aqui, função cosseno, ele vai ser menos seno, que é a derivada do cosseno. Eu vou manter o meu argumento sem mexer, do jeitinho que ele está, e vou multiplicar pela derivada dele. Então, eu vou derivar o argumento e vou multiplicar a função seno. Então, vai ficar menos seno de x ao quadrado mais x mais 1, que multiplica a derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0, eu não preciso colocar. Por que a derivada de 1 é 0? Constante. Então, eu posso deixar minha resposta desse jeito, tá? Ou eu posso escrever menos 2x mais 1, que multiplica seno de x ao quadrado mais x mais 1. Ah, qual que eu vou deixar? Critério de vocês. Eu posso escolher uma ou outra forma de deixar a resposta. Ah, mas eu não posso multiplicar 2x mais 1 por x ao quadrado mais x mais 1? Não, porque aqui é o argumento da função seno e aqui é uma função que multiplica a função seno. Ele não multiplica o argumento, ele multiplica a função seno. Então, aqui, o que a gente tem? Função seno, mas a gente vê que ela é composta, porque ela deixou de ser seno de x, passou a ser seno de x ao quadrado mais 1, que multiplica exponencial elevado a x. Então, nesse caso, eu vou usar a função composta e a função produto. Quem vai sair primeiro? Quem que vai me ordenar aqui a minha derivada? A função produto. Então, eu tenho o produto, eu vou estar usando a regra do produto. Então, eu tenho lá U vezes V. A hora que eu derivar, lembrando que eu derivo U, copio V, mais copio U, derivo V. Na hora que eu vou derivar U, que eu vou chamar meu seno de U, eu vou usar a regra da cadeia. Então, aqui vai ser U, e meu exponencial vai ser o V. Ok? Então, a hora que eu vou fazer a derivada, eu vou indicar para vocês que eu vou estar derivando. Então, vai lá, seno de x ao quadrado mais 1, eu vou derivar. Porque usando a regra do produto, ele é o U. Vou copiar o V, que é elevado a x, mais... Agora, eu vou copiar o seno, mas eu não vou derivar o seno, seguindo a regra do produto, e vou derivar a exponencial. Nesse caso, o que acontece? A hora que eu fizer aqui a derivada, lembrando que a derivada do seno é cosseno. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho lá seno de U quando eu derivo. Eu tenho, lembrando que o meu U aqui é uma função, nesse caso. Eu tenho a derivada de U vezes a derivada do seno é cosseno de U. Então, é isso que eu vou estar usando. Então, a hora que eu derivo
seno, ele vai ser o cosseno. Não vou mexer no meu argumento, ele vai ficar igualzinho ele tá, vezes a derivada do argumento. Que aqui eu vou colocar a notação para vocês lembrarem. Vezes a exponencial, que ela não deriva, mais, no caso aqui, eu vou copiar a função seno, sem derivar, e vou derivar a exponencial. Mas na hora que eu derivo a exponencial, como ela é exponencial elevado a x não é composto, ele não altera. E agora aqui, o que falta fazer a derivada? Apenas do argumento da função seno. Então, minha derivada vai ficar cosseno de x ao quadrado mais 1. A derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Vezes elevado a x. Aqui é tudo multiplicação, tá? Mais seno de x ao quadrado mais 1 vezes e elevado a x. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso colocar o e elevado a x em evidência. Ou eu posso falar assim, olha, eu terminei minha derivada? Terminei. Eu posso deixar minha resposta dessa forma. Terminei a derivada, não tem mais o que fazer. Não tem quem multiplicar, nem quem subtrair, nem simplificar. Se eu quiser, eu posso colocar o e elevado a x em evidência. Posso colocar o meu 2x multiplicando o cosseno, vir para frente. Ele não pode multiplicar o argumento. Tem que lembrar isso. Cosseno de x ao quadrado mais 1 mais seno de x ao quadrado mais 1. É uma outra forma que eu posso deixar a resposta. Mas eu não sou obrigada a deixar a resposta dessa forma. É uma ou a outra, tá? Então, vamos fazer a derivada agora da função ln de x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, onde x ao quadrado mais 3x mais 1 é o argumento da função. Só lembrando que quando eu tenho minha função, ela é ln de uma outra função, tá? Quando o argumento é uma função, a hora que eu derivo vai ficar 1 sobre a função vezes a derivada da função. Então, aqui eu como se eu tivesse minha função u. Então, a hora que eu derivo aqui minha função, ln de x, eu vou ter 1 sobre x ao quadrado mais 3x mais 1, que multiplica a derivada de x ao quadrado mais 3x mais 1. Aqui eu vou indicar para vocês que a gente vai derivar. Então, como que vai ficar? Eu posso multiplicar 1 por essa função? Posso, mas eu posso multiplicar depois da derivada também. Então, como vai ficar 1 que multiplica x ao quadrado mais 3x mais 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 3x, lembrando aqui, vai ficar 3. A derivada de 1 é constante, ele é zero, então eu não preciso escrever. Então, aqui, para ficar mais bonitinho, o que eu vou fazer? 1 que multiplica 2x mais 3, vai ficar 2x mais 3, dividido por quem? Por x ao quadrado mais 3x mais 1. Aqui tem como eu simplificar o x, o 3 não, porque aqui eu tenho uma soma no numerador e tem uma soma no denominador. Então, a minha resposta vai ficar dessa forma. Lembrando, ó, quando eu tenho exponencial de uma função, a hora que eu derivo vai ficar a exponencial que não muda, vezes a derivada da exponencial. Quando eu tenho a potência, a hora que eu derivo, né, vai ficar n u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Preciso lembrar dessas propriedades para eu estar fazendo. Então, aqui, f' de x vai ser quem? A derivada da minha função f, que é exponencial, elevado à raiz, quadrada de x ao quadrado mais 1. Primeiro eu vou manter. Lembrando que exponencial eu vou manter. Eu não vou alterar.
vezes a derivada da raiz. Porém, eu não derivo o símbolo, hein? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no cantinho que a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, ela é igual a quem? A x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, não derivo o símbolo. Então, eu vou reescrever aqui para ficar fácil, para a gente conseguir enxergar a derivada. X ao quadrado mais 1, isso aqui elevado a meio. Então, a hora que eu derivar a raiz quadrada de x quadrado mais 1, eu vou usar a potência para derivar. Então, vai ficar e elevado a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, que multiplica, que eu vou estar usando a potência. Então, vai ficar meio, que multiplica x ao quadrado mais 1, elevado a meio menos 1, que multiplica a derivada de x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar como? Lembrando, meio menos 1, ele é igual a meio, menos meio. Então, minha derivada vai ser e elevado a raiz quadrada de x mais 1, que multiplica. Aqui eu posso já colocar, como está elevado a menos meio, eu posso jogar ele para o denominador. Então, vai ficar meio, que multiplica 1 sobre a raiz, x ao quadrado mais 1, elevado a meio, que multiplica a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de 1 é 0. Então, eu não preciso escrever. Aqui, o que eu posso fazer? Como eu tenho tudo multiplicação, esse 2 dividido por esse 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1 vezes x. O meu numerador aqui ele vai ficar x. E o denominador vai ficar a raiz de x ao quadrado mais 1. Tá? Porque aqui eu tenho 1 aqui, que multiplica 1, que multiplica a raiz. Então, aqui eu posso levar na raiz. Vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Escrevendo tudo bonitinho, então vai ficar e a raiz aqui, x ao quadrado mais 1 elevado à raiz, que multiplica. Ah, mas eu posso multiplicar e elevado à raiz vezes x? Posso. Eu posso escrever o x antes ou depois, não importa, tá? Como é tudo positivo, eu não preciso me preocupar. Sobre a raiz, que é x ao quadrado mais 1. Posso colocar tudo dentro de uma fração só? Pode. Então, eu posso deixar a resposta dessa forma. Ou eu posso escrever x, eu posso inverter o lado aqui para ficar bonitinho. X ao quadrado mais 1, elevado à raiz, né, de x ao quadrado mais 1, dividido pela raiz x ao quadrado mais 1. Então, eu posso deixar de uma forma ou de outra. Então, aqui, vamos pensar na função e elevado a uma fração, x mais 1 dividido por x menos 1. Então, para eu fazer aqui, eu vou utilizar a regra exponencial. Lembrando que a minha exponencial, aqui a hora que eu derivo, eu vou manter ela e fazer a derivada do expoente. Nesse caso aqui, o meu expoente, ele é uma fração. Se ele é uma fração, eu vou usar a regra do quociente para derivar. Então, sei lá, eu vou derivar a primeira, copiar a segunda, menos, copio a primeira, derivo a segunda, que é o denominador, sobre o denominador ao quadrado. Então, eu vou estar utilizando essas propriedades. Então, para eu derivar aqui, vai ficar. Eu não vou mudar, eu vou copiar igualzinha, do jeitinho que ela tá. Então, vai ser exponencial elevado a x mais 1 dividido por x menos 1, que multiplica pela derivada de x mais 1 sobre x menos 1.
Então, o que eu vou fazer a derivada aqui? Da minha fração. Então, vai ficar a exponencial, que ela não se altera, então eu só vou copiar. A hora que eu derivar a minha fração, lembrando que eu vou derivar o numerador, x menos mais 1, eu vou colocar aqui para vocês, indicar que eu vou estar derivando, tá? Vou colocar a indicação, então eu derivo o numerador, copio o denominador, copio o numerador, menos, né? E derivo o denominador sobre o denominador ao quadrado. Aí aqui agora eu vou fazer a derivada. Então a exponencial eu copio, não vou derivar, ela fica quietinha do jeitinho que tá. A exponencial eu só copio, exponencial eu copio do jeitinho que ela tá. E agora eu vou colocar a derivada, vou fazer as derivadas dos termos necessários. Então, a hora que eu derivar o numerador, que ele é x mais 1, a derivada vai ser 1. Vou multiplicar o denominador, que é x menos 1, menos, vou copiar o numerador, que é x mais 1, vou multiplicar pela derivada do denominador, que é x menos 1. Derivada de x menos 1 é 1, porque eu derivo x. É 1 de menos 0, de menos 1 é 0, não precisa escrever. Sobre o denominador ao quadrado. Aqui, a hora que eu multiplicar x menos 1 por 1, vai dar x menos 1. A hora que eu multiplicar x mais 1 por 1, vai ser x mais 1. O que eu preciso fazer aqui? Regra de sinal. Então, vai ficar, eu vou copiar o exponencial elevado a x mais 1 dividido por x menos 1, que multiplica. Aqui eu vou fazer a regra de sinal. 1 que multiplica x menos 1 vai dar x menos 1. Menos que multiplica x, que multiplica 1, vai dar menos x. Menos que multiplica mais 1, vai dar menos 1. Que multiplica 1, vai dar menos 1. Dividido por x menos 1 ao quadrado. X menos x vai dar 0. Então, vai ficar menos 1, vai sobrar menos 2. Menos 2 dividido por x menos 1 ao quadrado. A hora que eu multiplico pela exponencial, eu tenho só que tomar o cuidado com o meu sinal negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu escrevo da forma que está aqui entre parênteses, ou eu venho com menos para frente. Então, eu vou colocar o menos 2 que sobrou aqui, né? Na hora que eu faço a subtração aqui, vai dar menos 2, multiplicado exponencial. Tá? Então, ele vai vir para frente, só para eu não precisar colocar parênteses. E elevado a x mais 1 dividido por x menos 1, sobre, pode colocar tudo aqui, eu tenho 1, fazendo a multiplicação, x menos 1 ao quadrado.